Bom dia, paz do Senhor. Convido todos vocês para estar conosco nessa madrugada, num momento de devocional tão especial. Nós estamos estudando o livro de Esther e no final do livro, cada devocional, a gente está fazendo uma oração referente à meditação sobre o livro. Então, convido vocês para estar conosco nessa madrugada, amém? Bom dia, Márcia, Edene, como você está, Edene? Graciele, Tânia, sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar mergulhando aqui no livro de Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou mencionar o versículo 1 novamente para a gente relembrar alguns pontos importantes e aí nós vamos dar sequência ao livro. Bom dia, Edna, seja bem-vinda, bem-vinda. Vocês estão gostando do livro de Esther? Está fazendo sentido para vocês? Tá vendo aprendizado? Estão gostando do livro de Esther? O livro de Esther, ele é poderoso. Eu gosto muito do livro de Esther e ele traz um passo a passo de como nós chegarmos diante de Deus em momentos de extrema dificuldade. Isso é muito importante. Olá, Bárbara, bom dia. Bom dia, Neiva, Darly, Verônica. Verônica é chique, tá lá em Orlando, Verônica. Metida. Bom dia, Lucas. Sejam bem-vindos. Então, os parques tudo fechado, né, Verônica? Que tristeza, uma tristeza. A cidade é linda para estar tudo fechado. Mas vamos lá. Faltam 2 minutos para as 2 horas da manhã e vou estar esperando todos vocês para entrar. Amém? Eu vou dar antemão aqui para vocês, mas eu vou fazer um post especial para isso. Nós vamos dar início às células online. Eu e o bispo vamos estar dando as primeiras células e se vocês quiserem estar participando também das células online, eu vou estar deixando um link aqui para vocês lá, vou deixar no Stories o link das células online. Então, nós vamos estar fazendo a célula da família. Então, se você quer reunir a sua família, ouvir uma palavra especial minha, do bispo, nós vamos estar fazendo essa célula online. Nós vai ter a célula online também do projeto Radassa. Então, eu vou começar desde o início de toda a ferramenta do Radassa. Então, quem quiser também participar, eu vou estar disponibilizando aqui o link para estar entrando nessas células online. Vai também ter as células dos jovens, então quem quer ver uma palavra diferente, voltado para os jovens estar se reerguendo, se levantando, se reconstruindo suas emoções, reconstruindo sua identidade. Então entra também na célula dos jovens. Então eu vou estar trazendo aqui para vocês, se vocês quiserem participar dessas células conosco. Eu vou disponibilizar o link aqui nas redes sociais. Nós vamos estar usando um app que é chamado Hangout. Então toda a célula vai se concentrar ali. E eu, o bispo, a Bruna acabou de entrar, a Bruna também vai participar dessas células. Então estou convidando vocês, se vocês quiserem ouvir uma palavra diferente, especial também. Amém? Então vamos lá. Bom dia, Tatiana, Bruna, Rebeca, Ludmila, sejam bem-vindas. Então vamos lá. Palavra das 2 horas da manhã de oração é a palavra mais forte, né? É uma palavra assim que mexe com as nossas estruturas. Então vamos lá. Nós fechamos ontem o nosso devocional falando que agora foi o tempo da igreja, o tempo do povo se voltar a Deus, se curvar a Deus, estar diante
de Deus, está diante do projeto de reconstrução do homem interior. Agora, aqueles que se curvavam por qualquer coisa, se curvavam, né, até por medo, aqueles que faziam aquilo que era que ia colaborar com eles de alguma maneira, né, para que eles não sofram nada, eles vão aprender agora um novo caminho, um caminho com Deus, o caminho de se tornar fiel. Fiel como a igreja fiel, fiel como um povo de Deus. Deus agora vai mudar a rota desse povo para ensinar eles o quanto é precioso ser fiel. No capítulo 4, Mardoqueu ele sabe de tudo o que havia acontecido. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de panos de saco e cinza e saiu pelo meio da cidade clamando em grande e amargo pranto. Então vamos lá. O povo de Deus, ele recebeu uma sentença de morte não esperada e algo doloroso, algo que traria sobre ele a destruição do povo e a destruição da linhagem. Receber uma mensagem de dor, receber uma mensagem inesperada, algo na nossa vida ser destruída, algo na nossa vida ser abalado, isso traz uma grande repercussão na nossa vida física e na nossa vida espiritual também. Mas existe um caminho de tudo isso ser revertido. Existe um caminho de anular o decreto do diabo. Existe um caminho para que se anule o decreto do diabo através de um novo decreto real. Existe um caminho. Enquanto o diabo ele está levantando um decreto de destruição contra a nossa vida, Deus está nos alinhando para o verdadeiro caminho. Quando o diabo ele está levantando para destruir algo na nossa vida, Deus está abrindo um caminho que jamais nós poderíamos ter saído, um caminho aonde ele se aproxima, um caminho onde nós voltamos à nossa essência e voltamos para a nossa origem. Então vamos lá. Geralmente quando nós passamos por tribulações, passamos por situações difíceis, às vezes nós queremos já desviar da rota daquilo que é a regra espiritual. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus sem antes avaliar qual foi o motivo que nos levou a isso. Às vezes nós já chegamos diante de Deus e é totalmente assim compreensível, às vezes por causa do volume da dor, o volume da revolta. Deus, por que você permitiu isso? Por que você nos abandonou nessa situação? Por que você permitiu que fosse destruído ou que nós fôssemos perseguidos? Então, às vezes a essa ansiedade do tamanho da dor que ela é provocada nos leva para uma rota errada, a rota espiritual totalmente errada. A rota carnal é chegar já diante de Deus. A rota espiritual é nós abaixarmos diante de Deus e entrarmos para o caminho do sacrifício. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, isso é importante ser falado. Ninguém chega diante do Senhor sem sacrifício. Ninguém se aproxima de Deus sem sacrifício. Ninguém chega nos santos dos santos sem sacrifício. Ninguém chega diante da sabedoria e do poder de Deus sem sacrifício. Estar diante de Deus, estar diante do altar de Deus, estar diante da face de Deus exige muito sacrifício, não é fácil. Então vamos lá. Então chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano, de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. Muitos estavam deitados em panos de saco e cinza. Então, quando a dor chega, Deus
Ele abaixa. Quando a dor chega, nós nos aproximamos dele. E quando nós nos aproximamos dele, o nosso homem interior, ele começa o quê? Ser transformado, reconhecer o Deus que nos é Pai. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e deram ciência disso. Pelo que a rainha, muito comovida, mandou roupas para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não aceitou. Então vamos lá. Esther, ela tentou tirar Mardoqueu daquela situação. Ele estava de panos de saco, que isso significa em total prostração e humilhação diante do Senhor. Ele estava abatido e ele estava na porta do rei. Isso poderia gerar até algum mal-estar segundo a pessoa dela, porque sabiam que ele pertencia à família dela. Ela, quando olhou essa situação, tentou esconder o que Mardoqueu estava sentindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro aprendizado de hoje: a igreja fiel não esconde o arrependimento e o sacrifício de ninguém. A boa igreja e a boa igreja fiel, ela deixa o teu povo viver o teu momento de luto, de arrependimento e não esconde esse momento de humilhação e de prostração diante do Senhor. Quando a igreja fiel, presta atenção nisso, quando a igreja fiel vê o teu povo ou vê o seu membro em panos de saco, que significa em total arrependimento e humilhação, e está na porta de Deus, na presença de Deus, a igreja é espiritual, a igreja fiel sabe que essa pessoa, esse homem, essa mulher vai entrar no trono de Deus. Igreja fiel, não esconda o arrependimento de ninguém, porque quando nós nos arrependemos, nos humilhamos e nos achegamos diante de Deus, a igreja espiritual sabe o caminho, está dando um sinal. A igreja espiritual lê os sinais espirituais. E qual é o sinal espiritual da igreja fiel? Esse homem, essa mulher vai encontrar o trono de Deus. E a igreja que não tem sabedoria, a igreja que não tem ciência espiritual, a igreja que esconde o pranto daquele que está sentindo dor, aquele que esconde o pranto daquele que está arrependido, aquele que esconde o pranto daquele que quer estar na porta de Deus, na presença de Deus. O que essa igreja geralmente faz? Não fica assim, não se permita isso, não faça isso, isso não provém de Deus. Quando a igreja que não tem sabedoria olha esse tipo de comportamento, ela interpreta que esse comportamento não dá acesso a nada. Deixa eu trazer para você um ensinamento, para vocês mais prático. A igreja espiritual sabe o caminho que vai levar esse arrependimento, esse pranto e esse choro. O arrependimento é um acesso para o trono de Deus. A igreja que não é espiritual, que é carnal, ela só vai compreender o teu físico, o teu ato físico, e ela não entende que esse ato físico é uma chave de uma porta espiritual. A igreja não espiritual, ela só entende o comportamental. A igreja espiritual entende que o comportamental está gerando uma chave espiritual. Esther, na representação da igreja fiel, tenta
esconder, porque até então ela não sabe o que está acontecendo. Não foi chegado ainda aos ouvidos de Esther que o povo dela, inclusive ela, estava condenada por morte. Então Esther mandou chamar Hatã, um dos eunucos do rei, que ela confiava muito, e ordenou que chamasse Mardoqueu para dar as razões pelas quais agiam assim. Saiu Hatá para encontrar Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Então Mardoqueu o fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelo extermínio dos judeus. Vamos lá para um pequeno aprendizado que não pode passar batido. O livro de Esther tem que ser falado nos mínimos detalhes. Presta atenção numa coisa. Esther vai buscar saber o que está acontecendo com Mardoqueu, que não sai da porta do rei, não sai da presença do rei, da presença de Deus. A igreja fiel, ela está unido com aquele que não sai da presença de Deus. A igreja fiel, ela está unido com aquele que se arrepende, se humilha, se entrega diante da presença de Deus. Vamos lá? A igreja fiel tem um compromisso com aqueles que verdadeiramente querem se achegar diante de Deus. A igreja fiel fica com aquele que sofre na porta. A igreja fiel fica com aquele na porta que chora. A igreja fiel agora vai pagar um preço para aquele que está na porta, na presença, esperando se achegar no trono de Deus. Também lhe deu a cópia, lá para aquele eunuco, da lei escrita que se publicava em Susã, para destruir, para que ele a mostrasse a Esther e a tornar-se informada, a fim de que se fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e intercedesse a ele pelo seu povo. Hatá retornou a Esther e relatou as palavras de Mardoqueu. Agora Mardoqueu mostrou um decreto, e havia um decreto de morte. Existem papéis que a gente recebe que parece um decreto, não é verdade? Principalmente papel de dívida, parece um decreto que chega na nossa vida. Existem decretos que chegam na nossa vida que trazem dor, mas existe um acesso para anular, mudar a história e a situação desse decreto do diabo. Existem histórias e situações que a rota agora é se achegar do trono de Deus. E se achega ao trono de Deus aquele que está aliançada a uma igreja fiel que vai pagar um preço de humilhação e de arrependimento diante do Senhor. Olha, quantas pessoas já passaram diante de mim e às vezes gerou até uma má interpretação, porque precisou explicar a doutrina. Pastor, eu estou em jejum há tantos meses. Jejum, eu posso falar de jejum porque os meus jejum, meu último jejum, bispo está aqui, outras pessoas que estão aqui estavam presentes, eu jejuei 1 ano. Eu fiquei 1 ano sem comer carne. Eu sei o que é jejum. Eu sei o que é jejuar, só beber água, só beber líquido. Eu sei o que é isso. Então eu posso falar de jejum. Então, existem pessoas que às vezes chegam, pastor, eu estou jejuando há tantos meses, pastor, eu estou em total arrependimento na presença de Deus. E qual que é a resposta que eu dou? Fica firme que você vai chegar no trono. É claro que às vezes a igreja que não é espiritual não quer essa resposta. Tem pessoas que vai bater nas suas costas e vai dizer, vamos lá, anima, vai ser feliz, agita aí, vai ser feliz, sai disso aí, sai dessa depressão, sai, né? Disso daí, não, essa aí é a rota carnal,
mas existe uma rota espiritual. Presta atenção nisso aqui que eu vou trazer da doutrina para você. Houve um decreto de morte. Houve um decreto de dor. Agora a rota vai ser o quê? Que o povo se adeque à igreja fiel e se lamente diante de Deus. Então vamos lá. Então Esther mandou dizer a Hatá, dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para todo homem ou mulher que entrar no pátio interior, grife aí, no pátio interior, para ir ter com o rei sem ser chamado: a morte. Salvo se o rei estender para esta pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para comparecer diante do rei. Olha, esse versículo 11 tem uma cachoeira de revelação. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Existe primeiro aprendizado, olha que o Esther fala, tem 30 dias que eu não sou chamada para comparecer na presença do rei. A igreja fiel tem que estar pronta para comparecer diante do rei no dia que for necessário. A igreja fiel nunca pode estar despreparada. É aquela mesma história do carnal. Eu vou me converter no meu último dia, no dia da minha morte, eu me converto para ter a salvação. Não funciona. A igreja fiel, ela tem que estar pronta para se achegar ao rei no dia que for necessário. Não se chega na presença do rei, se não for o quê? Chamado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se chega na presença de Deus sem o sacrifício. Não se chega na presença de Deus sem a remissão dos pecados. Se a gente trazer por essa mesma teologia aqui, para a figura de Deus, do trono de Deus, Esther é a figura da igreja, Mardoqueu é a figura do povo da igreja e o rei está na figura de Deus. Ninguém tem acesso a Deus sem antes passar pelo sacrifício. Se a gente lembrar no templo em Jerusalém, o povo de Deus ficava no átrio exterior. Depois que o cordeiro fosse imolado, que cada família, o sacerdote da família levava o cordeiro para ser imolado, havia remissão dos pecados, eles poderiam chegar no átrio interior e pela remissão dos pecados por oração eles chegavam a Deus. Só chega a Deus mediante um sacrifício. Só chega a Deus através da remissão de pecados. Só chega a Deus para aquele que se arrepende, chora, jejua e lamenta. Esse é o caminho do trono de Deus. Esther agora, ela se posiciona como a igreja fiel. Ela sabe que do jeito que tá, ela não chega ao trono. O jeito que ela está, chegar ao trono é morte. A igreja fiel sabe, para que chegue ao trono, nós precisamos nos arrepender, nos lamentar, nos deitar na presença de Deus para a remissão dos pecados, para que nos acheguemos diante dos santos dos santos. A igreja fiel tem sacrifício, a igreja fiel tem jejum, a igreja fiel tem oração, a igreja fiel doa a quem doer, tem lamentação, tem arrependimento de pecados, tem conserto e transformação do homem interior. Esther agora se alinha à rota espiritual. Esther agora ela entende o motivo da rota espiritual e do chamado que ela recebeu. Olha só que interessante.
Então Mardoqueu mandou que dissessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, apenas tu entre os judeus escapará. Porque se todo o povo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerás. Quem sabe, grife isso daí, quem sabe não foi para esse tempo que você foi levada a chegar à realeza? Quem sabe não foi para esse tempo, nesse tempo, que você foi chamado para se achegar mais a Deus? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamado para se achegar mais diante da presença de Deus? Quem sabe todo esse tempo de dor que você está passando, todo esse tempo de dor que nós estamos passando, todo esse tempo de humilhação que nós estamos passando, não foi para que nos acheguemos mais diante de Deus. Quem sabe esse tempo não está sendo gerado para que a igreja fiel ela volte ao ponto espiritual da onde nunca deveria ter saído. Quem sabe toda essa dor que você está passando hoje não é um chamado para que você se achegue mais diante de Deus. Então disse Ester para que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas moças também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que isso não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci, desculpa. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester ordenou. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja fiel é a igreja que paga o preço. A igreja fiel é aquela que dá até a sua vida por uma missão. A igreja fiel é aquela que paga o preço para estar mais próximo, mais junto e mais colado do Senhor. A igreja fiel é aquela que entrega até a sua vida para estar cada vez mais próximo do Senhor. Essa é a missão da igreja fiel. Essa é a missão do povo fiel. Essa é a minha missão e a sua missão também. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Ninguém se achega a Deus sem sacrifício. A dor que nós passamos é para gerar sacrifício. O tormento que nós passamos é para gerar sacrifício. A dificuldade que nós passamos é para gerar azeite. As dores que nós passamos é para gerar o azeite. As circunstâncias, os problemas, toda a situação de morte, de depressão, de opressão é para gerar azeite, para gerar unção, para gerar a graça e nos aproximar cada vez mais da presença de Deus. Essa é a rota espiritual. Ao terceiro dia, Ester, ao terceiro dia, ela cumpriu a missão, sim ou não? Ao terceiro dia, ela cumpriu a sua missão. Jejuou, se curvou, se prostrou, todos que estavam ao seu redor. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Quando uma igreja fiel vai pagar um preço, todos pagam também. Quando a igreja fiel se curva, todos os membros se curvam também. Quando a igreja fiel vai se achegar diante de Deus, todos se achegam também. Nós precisamos viver em fidelidade à igreja do Senhor. Nós não podemos ser um crente que fica no ato exterior.
Nós não podemos ser um crente que fica da porta do lado de fora. Nós não podemos ser um crente que só assiste, que só vê, que só tem empatia. Isso não vai funcionar. Igreja é unida. Quando a igreja decide se curvar, todos se curvam também. Quando a igreja decide se lamentar, todos lamentam também. Quando a igreja decide chorar, todos choram também, porque esse choro, esse lamento, esse prostrar, esse abaixar está produzindo o azeite. Jesus abaixou, saiu do alto do Monte das Oliveiras e foi para o mais baixo do Monte das Oliveiras, chamado Jardim do Getsêmani. Chorou, se prostrou, lamentou num lugar chamado produção de azeite. Quando a produção de azeite ela é feita, nós recebemos a graça da unção. Quando a graça da unção chega sobre a igreja, chega diante de todos. E não há quem possa resistir uma igreja fiel que se abaixa, se curva, se chora, lamenta diante da presença de Deus. A igreja que se prostra assim é uma igreja que pode se achegar diante de Deus. Uma igreja que se prostra assim é uma igreja que derruba decretos do diabo. Uma igreja que se levanta dessa forma é uma igreja que rasga o decreto do diabo. Uma igreja que se prostra assim é uma igreja que enfrenta o diabo. Uma igreja que se prostra desta maneira é uma igreja que senta à frente do diabo. Preparais uma mesa na presença do seu inimigo. É assim que uma igreja fiel se porta. Não adianta viver de mentira dentro de um reino espiritual que é da verdade. Quando um membro chega e diz: pastora, estou com um problema gigante, existe caminhos que pode ser do jeitinho. Ô irmão, é porque você não trabalhou. Ô irmão, por que você não poupou? É a igreja que dá desculpas, a igreja que dá arranjos, ou a igreja que dá métodos. Olha, a igreja que fica dando jeito pro diabo, fica apacentando a cabeça do diabo, a igreja não pode se comportar dessa maneira. O livro está ensinando outra rota. Na hora que o diabo apronta, não é a hora de você falar: você não poupou, você não juntou, você foi irresponsável, você que escolheu, você que é isso, você não estudou, você foi na rota errada. Isso daí não é comportamento da igreja fiel. A igreja fiel é aquela que se levanta e tem a autoridade de destronar um decreto do diabo. Estamos vivendo um tempo que nós precisamos parar de dar jeitinho, apacentar o ego do diabo, apoiar o diabo. Ô diabo, isso daí você fez porque ele deixou. Ô diabo, isso daí está acontecendo na vida dele porque ele quis. Nós precisamos parar de dar jeitinho para o diabo, dar jeitinho para dores alheias e nos levantar como a igreja fiel, aonde aqueles que estão na porta do rei clamando e chorando, nós temos autoridade de levantar um decreto e derrubar um decreto. Nós precisamos levantarmos como igreja, como igrejas que têm autoridade de derrubar decretos do diabo e escrever editos reais destronando toda a estrutura do diabo. É esta a autoridade da igreja. Agora a igreja fiel jejuou. Agora a igreja
fiel se abaixou, agora a igreja fiel chorou, agora a igreja fiel reconciliou. Pode dar um glória a Deus? A igreja fiel voltou, a igreja fiel voltou. E agora, quando ela volta para o lugar que ela faz o quê? Se cinge dos trajes reais e se adentra ao átrio interior. A igreja fiel, ela é cingida por trajes reais. Sabe que eu aprendo com isso, igreja? A igreja fiel, ela é reconhecida pela igreja que ora, pela igreja que tem unção, pela igreja que se redime diante dos problemas. É uma igreja que se curva. A igreja fiel, ela é reconhecida como uma igreja de vestimentas reais. Agora, a Esther, ela se adentra ao átrio interior do rei, de frente do aposento do rei. O rei estava assentado em seu trono na sala real, de frente da porta do aposento. Então Esther, ela o quê? Estava lá no átrio exterior. Jejuou, orou e se prostrou. Ela exerceu o sacrifício e adentrou no átrio interior. No átrio interior só entra aquele que passou pelo sacrifício. Quando o rei olha para ela, olha que lindo. Quando o rei viu a rainha Esther em pé no pátio, esta alcançou graça aos olhos do Senhor. E o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou e tocou a ponta do cetro. Repita isso comigo, porque esse aqui é um mistério muito doido. Esther se aproximou e tocou no cetro do rei. Sabe que eu aprendo com isso? Quando a igreja é fiel, quando a igreja é uma igreja de sacrifício, quando o povo é fiel, e é um povo que não conta a historinha para o sacrifício. Quando nós somos fiéis, Deus olha para nós e diz: se achegue mais, que você pode tocar até no meu cetro de autoridade. Nós, fiéis, temos a graça até de tocar no cetro de autoridade de Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja, que se você jejua, você é uma mulher e um homem de oração, se você é uma pessoa que se prostra na presença de Deus, não se sinta humilhado, não se sinta diminuído, não sinta que Deus se tarda, você está gerando o azeite para tocar no cetro de Deus. Essa é a rota espiritual. Esther agora, a igreja fiel, ganha autoridade. Então o rei lhe disse: o que há contigo, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do meu reino lhe será dada. Sabe que eu aprendo com isso? A igreja que tem autoridade para pedir petição. O povo fiel tem autoridade para pedir petição. Vamos lá. Não é qualquer pessoa que se achegue em petição ao Senhor. Não é de qualquer maneira que se chega em petição ao Senhor. Às vezes dá até, assim, nós temos que nos levantar e ajudar e ensinar essas pessoas. Às vezes a pessoa tá lá no pecado, tá lá, é assim mesmo, Deus nem tá vendo, mas Deus, olha a minha petição, Ele não vai olhar. A igreja, ela tem que entrar na rota do sacrifício, na rota do sacrifício, da verdade, da entrega. O que há contigo e qual é a sua petição? Olha que lindo. Será que nós estamos preparados para tocar no cetro de Deus? Será que nós estamos preparados para que Deus pergunte qual é a nossa petição? Será que nós estamos preparados para nos achegar diante de Deus? Esther respondeu:
Se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã hoje num banquete que eu preparei diante do rei. Olha esse mistério. Presta atenção agora que eu vou falar. Existe um momento na nossa vida que nós vamos preparar um tribunal. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos chegar diante do tribunal de Deus, na presença do rei, na presença do diabo e a igreja fiel. A igreja fiel, Deus e Satanás, os três agora no tribunal. Quem será que vai vencer? Quem será vai vencer? Diante do tribunal de Deus, a igreja fiel subjuga todas as ações do diabo. Mas para que eu chegue ao tribunal de Deus, não se chega ao tribunal de Deus de qualquer maneira. Não se assenta com o inimigo de qualquer maneira. Não se fala com Deus de qualquer maneira. E nem se achega ao trono de qualquer maneira. Existem pessoas que estão patinando no átrio exterior, porque está patinando na vaidade e não quer passar para o processo de sacrifício. Curva-se, arrependa-se, jejua, ora, busca ao Senhor, desenvolve, mata um pouco desse homem exterior, desenvolve esse homem interior para que você se achegue e alcance o tribunal de Deus. Eu tenho assim um breve testemunho sobre isso. Eu e o bispo já tivemos a experiência. Se o seu celular estiver embaixo funcionando, o celular do Ciro embaixo quebrou. Fala aí, sim ou não. Nós nos achegamos diante de um tribunal de Deus. Nós já vivemos essa experiência de chegar no tribunal de Deus. Todos nós um dia precisamos trazer um conserto sobre a nossa vida, passar pelo tempo do sacrifício para nos chegarmos ao tribunal de Deus. Agora o tribunal está armado. Esther chama esse tribunal de banquete. Esther vai chamar esse tribunal agora de banquete. E olha, eu vou profetizar na sua vida. Ainda você preparará um banquete na presença dos seus inimigos. Passe pela rota fiel. Esther vai encontrar agora com Satanás e com Deus. Vamos ver como isso vai funcionar. Amanhã nós vamos falar sobre o tribunal de Deus. Amém? Então eu quero orar com todos vocês que precisam ser tocados por Deus para se abrir e viver um momento de sacrifício espiritual. Eu não conheço, pastora Karine, ninguém que fez jejum e morreu. Eu não conheço ninguém que se lamentou diante da presença de Deus e morreu. Eu não conheço ninguém que se humilhou na presença de Deus e viveu humilhado. Olha, se dê o privilégio um dia de viver um momento diante somente da presença de Deus. Se achegue mais dele. Eu quero orar com você para que tenha força para viver essa experiência. Também quero orar com você que está vivendo essa experiência da presença de Deus, do geração do azeite, do momento da prensa do azeite. Você fala, eu só estou prensado, mas está saindo azeite, para que você se chegue diante da presença de Deus. Às vezes você está achando que está na rota errada. Não, espiritualmente você está na rota certa e você vai encontrar o trono da graça de Deus e o tribunal da presença de Deus. Olha, eu vou trazer aqui uma revelação. A igreja fiel encontra o trono da graça e o tribunal de Deus. Passe pelas duas experiências,
porque essa é a nossa condição espiritual. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite nós entendemos o quanto a chegar do Senhor é maravilhoso, que nós não podemos nos achegar diante de Ti de qualquer maneira. O Senhor é santo, santíssimo. O Senhor é poderoso, aquele que transforma o nosso interior e muda a rota do nosso caráter exterior. Tu és a glória, Tu és o poder, Tu és o entronizado, Deus maravilhoso, poderoso. Senhor, nesta noite, nos ensina a viver a rota espiritual. Nos ensina, Senhor, ó Deus, a Te conhecer. Quebra, Senhor, ó Deus, todo o nosso orgulho. Quebra, Senhor, ó Deus, toda a nossa arrogância. Quebra, Senhor, ó Deus, dentro de nós, todo o sentimento, toda a estrutura do diabo, toda a estrutura do orgulho, as 7 estruturas do orgulho que nos impede de curvar, de nos achegar diante do Senhor. Senhor, o orgulho nos leva para a abominação e para a morte. Quebra, Senhor, ó Deus, toda arrogância, toda vaidade, todas as vezes que diminuiremos seu nome. Eu estou com dificuldade em algumas palavras. Todas as vezes, Senhor, ó Deus, que nós não sabemos nos achegar diante de Ti, Senhor Deus e Pai, nos leva para a rota certa, nos leva para o caminho certo, nos leva, Senhor, ó Deus, para o Teu encontro, nos leva, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça venha agora sobre nós, quebrando, Senhor, ó Deus, toda a estrutura e fortaleza do diabo, para que a igreja fiel, Senhor, ó Deus, se levanta. A igreja fiel se levanta quando ela se curva. A igreja fiel se levanta, Senhor, ó Deus, quando ela se arrepende, quando ela se lamenta, quando ela jejua e quando ela ora. Nos levanta, Senhor, ó Deus, como a igreja fiel. Nos levanta, Senhor, ó Deus, com autoridade, para que possamos ouvir do Senhor qual é a sua petição. Deus, quantas petições nós temos? Quantas petições nós temos, Senhor? Quantos decretos, Senhor, ó Deus, nós queremos rasgar? Quantos decretos, Senhor, ó Deus, nós queremos destruir? Quantos decretos, Senhor, ó Deus, nós queremos destronar? Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nós nos acheguemos diante do Senhor em sacrifício para destronar toda estrutura do diabo. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Aquele que sente no teu coração de jejuar 3 dias, de que a sua casa jejue 3 dias. Eu tenho falado de jejum muito aqui. Às vezes, se você sente no seu coração, tem algo, tem alguma petição do diabo que você precisa destronar. Você sente que tem uma sentença contra a tua vida, que você precisa se achegar de novo em Deus e precisa rasgar essa sentença. Nós podemos fazer isso juntos em oração. Jejue 3 dias. Busque ao Senhor esses dias, que Deus, Ele vai mudar a rota da história da igreja fiel. Em nome de Jesus. Amém? Então amanhã, convida aí as pessoas que têm curiosidade sobre esse tema. Nós vamos falar sobre o tribunal de Deus e Esther sentando à mesa do rei na presença do seu inimigo. Um grande beijo para vocês. Até amanhã, às 2 horas da manhã. Você que escreveu o decreto do diabo, fica com ele e agora você já aprendeu o caminho, né? Mostra diante de Deus. É hora de arrependimento, é hora de conserto. Pega isso e começa a buscar diante do Senhor, que nós vamos rasgar ele, em nome de Jesus. Beijo para vocês. Até amanhã, às 2 horas da manhã. Beijo, beijo.